Na aula de hoje, enfatizaremos a importância indispensável da presença e ação do Espírito Santo na vida e no ministério cristão. Abordaremos temas como quem é o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e como ele atua na vida do crente. Por fim, destacaremos que Paulo foi um homem usado poderosamente pelo Espírito. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem nele e façam um download desse material. É um arquivo em PDF, onde você encontrará vários comentários e muitas referências bíblicas que não tem na lição, as quais certamente contribuirão com o seu conhecimento acerca do assunto abordado. E o melhor, é de graça, presente nosso para você. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso O Pregador e a Pregação. Mas o que é isso, irmão Murilo? É uma super ferramenta que tem ajudado milhares de irmãos no Ministério da Pregação no Brasil, bem como em outros países. Eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, fazendo ali a introdução, fazendo uma exposição do desenvolvimento do corpo do sermão, com a aplicação, com ilustração, não sei como elaborar uma conclusão, não sei como interpretar a Bíblia seguindo as regras da hermenêutica e da exegese, não sei nem por onde começar a estudar, não tenho uma boa oratória, não sei como passar para as pessoas aquilo que Deus colocou no meu coração. Está aí a solução. O curso O Pregador e a Pregação. Ao adquiri-lo, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese, homilética, bibliologia, oratória e assuntos correlatos. E o melhor, adquirindo o curso agora, os irmãos ganharão de brinde outro curso produzido pela nossa equipe, um curso de epístolas paulinas, ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. Não perde essa oportunidade. O curso está com super desconto, é pagamento único e o acesso é vitalício. Como assim vitalício? É para a vida toda e você terá direito a todas as atualizações que fizermos no curso. Toda vez que subirmos uma aula, toda vez que colocarmos um novo módulo, você terá acesso sem custo nenhum. O objetivo do Pregador e a Pregação é lhe capacitar, é lhe dar instrução, um norte, uma direção para que você melhore, para que você seja edificado e para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Sem mais delongas, vamos à nossa lição de hoje, lição de número 6, que será ministrada no dia 7 de novembro de 2021, e o assunto é Paulo no poder do Espírito. E apenas pelo título já temos uma noção daquilo que será exposto aqui neste momento. E meus irmãos, há um texto na carta aos Romanos que sintetiza muito bem todo o assunto que nós vamos abordar agora no presente estudo. E esse texto está em Romanos, capítulo de número 15, versículo 18 e 19, que diz: "Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus." Versículo 18, Paulo já começa dizendo que quem faz é Jesus. Quem realiza, quem opera é Jesus. E que ele é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, um canal. E ele diz no versículo 19, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Ele recebeu poder do céu para proclamar. Ele recebeu poder do céu para realizar sinais e maravilhas. O ministério de Paulo, ele é exercido, e uma das tônicas desse ministério é o poder do Espírito. Mas o que significa a palavra poder? Qual o sentido dicionarizado dessa palavra? Qual o sentido bíblico dessa palavra? Bem, em primeiro lugar, em um sentido que provém do dicionário, poder é a base, ou pelo menos a base da palavra portuguesa poder é o latim posse, que significa ser capaz. É aí a raiz, né, da expressão ou da palavra poder. O poder consiste na
capacidade de agir, é potência, é uma virtude mediante a qual uma pessoa ou uma coisa pode tornar algo uma realidade. Poder é uma capacidade em potencial, é uma força ativa em operação, é o direito de ser ou de fazer alguma coisa. Dentro da Bíblia nós temos algumas palavras que são utilizadas para dar sentido a esse termo poder. No hebraico nós temos pelo menos aqui 3. Eu não vou me arriscar a citar as palavras aqui, mas elas têm basicamente o sentido de ser firme, agir vigorosamente, produzir, força, segurança, majestade, valor, poder, força e domínio. No grego também temos 3 palavras, uma das mais conhecidas é dunamis, é daí que vem o termo moderno dinamite. Temos aqui também eucosousia e kratos. E essas palavras, dunamis significa poder, indicando obras poderosas, milagres. Mas, sintetizando aqui o sentido das palavras no grego, a ideia básica de dunamis é força, a ideia básica de eucosousia, acho que é assim que cita, é direito, e a ideia básica de kratos é superioridade. Qual é a ideia aqui, irmão Murilo? A ideia é esta. Paulo desempenhava seu ministério mediante o poder do Espírito, mediante a autoridade do Espírito, a capacitação do Espírito. Os milagres, as curas, as conversões não eram consequências das habilidades de Paulo, mas da força divina que operava através e por meio dele. Paulo não tinha do que se orgulhar num sentido pecaminoso quando ele vinha alguém aceitando. Ele não podia dizer assim, eu converti um, eu converti outro, ou eu salvei fulano, eu salvei cicrano. Ele não poderia se ensoberbecer no sentido da operação de sinais e maravilhas. Mesmo quando ele orava, e orava com a intenção de que as pessoas fossem curadas, que as pessoas fossem libertas, ele não podia dizer que aquilo era ele que fazia, mas o poder que nele operava, o poder do Espírito Santo. Da mesma forma, todos aqueles que exercem o seu chamado cristão, todos aqueles que exercem o ministério, eles devem glorificar a Deus, pois nós somos apenas instrumentos em suas mãos, canais nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. A verdade prática, ou melhor dizendo, o texto áureo, nos diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo de número 6. Dentro desse breve texto aqui, nós poderíamos desenvolver vários temas, e um deles é a doutrina da imposição de mãos. Muitas coisas aconteciam quando os apóstolos eles faziam esse ato de impor as mãos. O Espírito Santo descia sobre as pessoas quando os apóstolos eles faziam essa ação de impor as mãos. Temos ainda na Bíblia exemplos de Ananias, que não era apóstolo, mas quando impôs as mãos sobre Saulo de Tarso, ele foi cheio do Espírito Santo. Poderíamos desenvolver muita coisa aqui, mas eu quero aqui trazer, como sempre faço, algumas traduções correlatas a fim de que a verdade presente no texto áureo ela se avulte. A primeira tradução é a NAA. Atos 19, 6 diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Na paráfrase Bíblia Viva, o texto diz: e depois, quando Paulo pôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em outras línguas e profetizaram. Paulo estava na cidade de Éfeso, e esses discípulos de Éfeso, eles se arrependeram com a pregação de João, foram batizados sob o ministério de Paulo e depois foram cheios do Espírito Santo. A F. Harper divide essa seção, esse texto aqui do capítulo 19, versículo 1 ao 6, em 3 partes. A primeira parte, o versículo 1 ao versículo de número 2, ele diz uma pergunta, ele coloca assim,
minuciosa pergunta para os discípulos. Em segundo lugar, do versículo 2 ao versículo de número 5, ele diz o seguinte: uma preparação adequada. E no versículo de número 6, ele coloca mais uma proposição, uma segunda bênção aos crentes. E é assim chamado o batismo no Espírito Santo. E só trazendo uma informação adicional aqui, é um momento aqui em que os discípulos de Éfeso recebem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Eu achei por bem trazer esse breve comentário que diz assim: no livro de Atos não existe um padrão definido para que alguém receba o Espírito Santo. Algumas vezes as pessoas recebiam o Espírito Santo durante o batismo em águas. É o que diz Atos, capítulo de número 2, versículo 38, ou pelo menos é o que dá a entender. O texto diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele pode acontecer durante o batismo em águas. Acredito que os irmãos que estão me ouvindo neste momento já podem ter uma noção daquilo que eu estou falando aqui através do batismo que acontece na igreja de vocês, na igreja que participo, na igreja que congrego. Muitas vezes, quando vai ter o batismo em águas, alguns dos candidatos ao batismo, quando descem as águas e sobem falando línguas estranhas, são batizados no momento do batismo. Em segundo lugar, as pessoas podem receber o batismo no Espírito Santo depois do batismo em águas, né? Olha o que diz o texto que está em Atos, capítulo de número 8, versículo 14 ao 17. Os seus pecados, diz o seguinte: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Muitas pessoas são batizadas depois do batismo em águas. Agora, em último lugar, as pessoas também podem receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo em águas. E eu posso dizer isso aqui de forma empírica. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Antes de descer as águas, Jesus me batizou no Espírito Santo em uma congregação muito simples aqui do bairro de Oricuri. Estávamos orando apenas eu e outro irmão. Orávamos ali já algumas semanas. Era uma oração todos os dias, das 10 às 11, ou era das 10 às 12, já faz algum tempo. E eu me lembro que só estava ali eu e ele orando, com o rosto no pó, e de repente eu senti aquela presença poderosa de Deus e comecei a falar línguas estranhas. Antes de ser batizado nas águas. Onde está o texto bíblico para tal afirmação? Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48 diz o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Antes de esses irmãos aqui serem batizados nas águas, veio sobre eles o Espírito Santo. A verdade prática diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E eu queria parafrasear essa verdade prática fazendo algumas modificações. Eu escrevi assim dentro do subsídio: sem o poder do Espírito, nunca teríamos sucesso ao pregar o Evangelho. E eu quero apresentar pelo menos duas razões que sustentam essa afirmação. Primeiro, sem o Espírito não há arrependimento, não há fé e não há
conversão. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, uma menção à descida do Espírito Santo para habitar conosco, habitar em nós. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem a atuação do Espírito Santo no ministério da pregação, não há nada disso aqui. Não há fé, não há arrependimento, não há conversão. Portanto, não havendo essas coisas, o ministério ele não será bem sucedido. Em segundo lugar, sem o Espírito Santo não há crescimento espiritual. Não há edificação dos crentes, não há edificação da igreja. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, estamos sendo amadurecidos, estamos sendo mudados à imagem de Jesus. Eles assim estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, sem o Espírito não há edificação. Sem o Espírito não há crescimento espiritual. Nós temos um objetivo a ser atingido e o objetivo é esse: conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Eu já lhe dei aqui duas boas razões para isso. O nosso texto bíblico em classe encontra-se em Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7, e temos aqui 3 pontos a serem desenvolvidos. Ponto de número 1, pregando a Cristo no poder do Espírito. Ponto de número 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E o ponto de número 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. É uma lição muito abrangente, lógico, selecionamos aqui algumas passagens para expormos. Não dá para tratar todo esse assunto nos minutos que temos disponíveis. Então, portanto, nós iremos aqui ser bem seletivos naquilo que iremos passar para os irmãos. Primeiro, eu gostaria de trazer como um adendo àquilo que está na lição o seguinte tópico: quem é o Espírito Santo? Já que o título traz essa proposta, Paulo no poder do Espírito, e aprendemos o que significa a palavra poder, autoridade, capacitação, domínio, a majestade e tantas outras coisas mais, mas quem é o Espírito? Quem é esse Espírito poderoso? Paulo está agindo no poder desse Espírito. Mas você sabe quem é esse Espírito? Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo, conforme as palavras de Antônio Gilberto, não é rigorosamente um nome como apelativo, e sim um título descritivo de sua natureza, Espírito, e de sua missão principal, santo, a de santificar-nos nesta dispensação. E seguindo essa linha, e já que aproveitamos a definição do pastor Antônio Gilberto, queremos destacar 4 pontos importantes sobre o Espírito Santo. E o primeiro deles é os seus títulos. Como a Escritura revela o Espírito Santo? Em primeiro lugar, a Bíblia revela o Espírito Santo como o Espírito de Deus. Lucas capítulo 11, versículo de número 20. Em segundo lugar, ele é o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Em terceiro lugar, ele é o Conselheiro. João capítulo 14 até o capítulo de número 17. Em quarto lugar, ele é o Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Em quinto lugar, ele é o Espírito da verdade, bendito seja o nome de Jesus. Em sexto lugar, ele é o Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo de número 29. Em sétimo lugar, ele é o Espírito da vida, Romanos 8, 2. E em oitavo lugar, ele é o Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo de número 15. São algumas maneiras, alguns adjetivos, alguns títulos que a Bíblia dá ao Espírito Santo: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Conselheiro, Espírito da promessa. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é o Espírito de Deus. Em segundo lugar, ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus, ele é Deus. Ele não é uma força ativa. Ele não é algo impessoal que se move, uma energia. Ele é Deus. E, portanto, na condição de divino, na condição de Deus, ele possui
todos os atributos incomunicáveis de Deus, atributos que só Deus tem. E eles são onipotência, está no Salmo 104 e o verso 30, Efésios capítulo 3, versículo 16, ele é onisciente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, ele é onipresente, Salmo 139, o verso 7 e o verso 10, e ele é eterno, Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. Poderíamos aqui citar vários outros atributos, bem como os seus respectivos textos provas. Em terceiro lugar, ele é uma pessoa, no sentido de pessoalidade. Paulo, ele exerceu seu ministério no poder do Espírito. Quem é o Espírito? Ele é Deus e ele é uma pessoa. Uma pessoalidade é composta por 3 elementos: vontade, raciocínio e emoções. O Espírito tem vontade. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ele tem vontade. O Espírito Santo também tem intelecto, raciocínio. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 27, e aquele que sonda os corações. Veja só, ele sonda os corações. Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele tem intelecto, ele pensa, ele tem raciocínio, ele tem capacidade de distinguir, ele tem capacidade de sondar, capacidade de esquadrinhar, de conhecer o coração. E por último, o Espírito Santo tem emoções. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele se entristece. É o que o texto está dizendo aqui. Em quarto lugar, ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno. Aqui nós encontramos a doutrina da Trindade. Eu separei alguns textos provas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 26, capítulo 3 e o versículo 22, capítulo 11 e o versículo de número 7 e 1 João capítulo 5, versículo de número 7. E é lógico que essa lista de versículos ela é bem mais extensa, mas trouxemos aqui algumas passagens de forma resumida. Então, concluindo, Paulo estava exercendo o seu ministério, pelo poder, pela capacitação dada pela terceira pessoa da Trindade. Paulo estava agindo pelo poder de Deus. E meus irmãos, tendo trazido aqui essa primeira introdução de quem é o Espírito Santo, eu gostaria de falar sobre uma de suas muitas operações, que é justamente o batismo no Espírito Santo. Nós cremos que Paulo ele foi batizado no Espírito Santo no primeiro momento de sua conversão. E assim também, essa promessa de batismo no Espírito Santo, ela se estende a todas as pessoas. Agora, muita gente hoje tem uma concepção, tem uma ideia errada do que seria o batismo no Espírito Santo. Ele é essencial, ele é vital para os crentes de hoje, mas está sendo negligenciado por alguns, desprezado por outros e desacreditado pela maioria. Mas olha aqui, eu quero expor alguns pontos importantes aqui. O que não é o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Não se faz um curso de batismo no Espírito Santo. Não tem como fazer um curso de línguas estranhas. Falar em línguas não é algo aprendido, mas sim recebido, conforme diz as Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Que coisa interessante, não é? Tem muita gente aí, hoje em dia, que faz curso de línguas estranhas. É só embolar a língua e fazer assim, nananana, aí tá falando em línguas ali, fez um curso de línguas. Isso não está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo não é para os ímpios. Não existe isso de uma pessoa descrente, de uma pessoa não crente,
está ali sendo ser batizada no Espírito Santo. Ah, Jesus pode batizar um não crente com o Espírito Santo? Não, não pode. A Bíblia diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. João capítulo 14, o versículo de número 17. Eu até acentuo aqui dentro do subsídio. Se alguém afirma falar em outras línguas e não acredita na autoridade bíblica, prega heresias e vive de modo carnal, os sinais que o tal realiza não provém do poder do Espírito, mas do diabo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 9. Eu já vi algo parecido acontecer dentro dessa perspectiva aqui. Uma vez estávamos participando da cruzada e de uma cruzada evangelística em uma cidade aqui perto, e no momento da oração para que Jesus curasse, para que Jesus batizasse no Espírito Santo, para que pessoas viessem à frente e aceitá-lo como o único suficiente Salvador, teve uma jovem, uma adolescente, que estava se jogando no chão. Ela estava se jogando no chão. E todo mundo dizendo, foi batizada no Espírito Santo. As pessoas que estavam longe. Cheguei perto daquela jovem, juntamente com o auxílio de outro irmão, tirei ela do meio da multidão. E ela se soltou da gente assim com uma força sobre-humana, correu lá para o meio e se jogou no chão. Ela estava com os pés, os joelhos todo ralado de se jogar no chão. Isso era coisa do diabo mesmo, né? Porque o povo da rua estava dizendo assim, oxe, ser crente para ser desse jeito aí, misericórdia, como é que os crentes estão? Aí eu achei aquilo estranho, né? A gente pegou aquela jovem, levou ela para perto da igreja, era uma cruzada na rua, mas a gente levou ela perto da calçada da igreja e algumas pessoas ali segurando ela. E eu perguntei a ela, olha, você está se machucando, o que é que está acontecendo? E ela só dizia assim, me solte porque eu quero ir ali para o meio adorar a Deus. Aí começava a falar em línguas. E eu achei aquilo muito estranho. E eu disse a um dos irmãos estava segurando o braço dela, eu disse, solte o braço dela aí para ver. Quando o irmão soltou o braço dela, ela disse assim, ela pegou no outro braço assim e mudou a voz, mudou a expressão, parece que os cabelos subiram assim, ela arrupiou, ela disse, me solta porque eu quero me matar, com uma voz bem grossa, eu vou me matar. Aí eu disse, vai nada, vai nada. Era o diabo, estava possessa, e veja, possessa ali, imitando línguas estranhas, no intuito de atrapalhar aquele momento de conclusão de cruzada. Então nós devemos ter cuidado com isso aqui, devemos ter cuidado com esse tipo de coisa aqui, porque as línguas, elas podem ser imitadas. Você vê, as línguas elas são imitadas pelos escarnecedores. Tem muita gente dentro da internet, em canais no YouTube, gente que influencia, gente que ensina a Bíblia, que escarnece das línguas. Que começa a imitar as línguas estranhas em tom de deboche. Olha, isso não é verdade. Aí faz ali uma imitação de língua estranha. Tá vendo? Isso é uma mentira. Isso é uma coisa que se fala, que se aprende. As línguas são imitadas também por crentes vazios. Uma vez eu vi uma irmã e ela esqueceu a letra do jogral e começou a falar em línguas. Mas a gente percebeu que aquilo ali ela estava imitando. Para não passar vergonha, uma vergonha de ter esquecido a letra, ela começou a falar em línguas estranhas. Mas, irmão Murilo, como é que você sabe? É muita coincidência. Ficou muito assim na cara, muito esquisito. Isso nos leva a entender que ela não estava falando em línguas, ela estava imitando. E também as línguas podem ser imitadas até pelo diabo. Dentro desse contexto que eu estou falando aqui, a gente tem que ter muito cuidado. Em terceiro lugar, o batismo no Espírito Santo não é o mesmo que o batismo no corpo. Há uma bagunça com relação à exegese dos textos. Muitos irmãos calvinistas que não acreditam no batismo no Espírito Santo, irmãos cessacionistas, fazem às vezes uma confusão na exegese dos textos. Eles associam a teologia de Lucas à teologia de Paulo e muitas vezes eles pegam um texto que está em 1 Coríntios, onde Paulo está falando sobre o batismo no corpo de Cristo e querem fazer uma alusão dizendo que o batismo no Espírito Santo não é como os pentecostais creem, aí expõe o texto que está lá em Coríntios. Eu não falo do texto de 1 Coríntios 14, mas eu falo do texto em que Paulo ele fala do batismo no corpo de Cristo. Está vendo? O batismo no Espírito Santo não é isso. Mas aquele batismo ali nem mesmo é o batismo em águas.
nem mesmo é o batismo em águas. Então há uma confusão com relação à exegese. E eles dizem assim, o livro de Atos é um livro descritivo. Mas Lucas era teólogo. Há uma teologia envolvendo o livro de Atos. Eles querem descartar, de certa forma, aquilo que Lucas escreveu, porque eles dizem que isso aqui é descritivo. E Paulo não é descritivo, ele é prescritivo. Aí fazem constroem todo um argumento em cima de um castelo de areia. E em quarto lugar, o batismo no Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dias apostólicos. A Bíblia contraria veementemente essa ideia, e um texto muito esclarecedor é Atos capítulo de número 2, versículo 38 e 39, porque há quem argumente que o batismo no Espírito Santo é algo que cessou nos primeiros séculos da igreja. Olha, os dons, aquele poder, as curas, aqueles sinais, tudo aquilo encerrou em um ponto da história. Ou devaneceu. Aquilo o falar em línguas, o batismo, aquilo não é mais para a igreja hoje. Errado. A Bíblia, ela se prontifica ou ela se posiciona de forma diferente. Atos capítulo 2, versículo de número 38 e 39, diz o texto bíblico, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Hoje as pessoas continuam se arrependendo. Hoje as pessoas continuam sendo batizadas em nome de Jesus. E por que elas não recebem mais ou não receberão mais o dom do Espírito Santo? Por que é que essa última parte do versículo acabou? Mas o texto não acaba aí. Vem o versículo 39, que diz assim, pois a promessa é para vocês. Aí alguém pode dizer, mas é só para o povo de Israel. Aí ele diz mais, para os filhos, para os seus filhos. Então é para o povo de Israel, para a descendência de Israel. Aí Pedro conclui com chave de ouro, e para todos os que estão longe. Não, mas aqui pode ser o judeu de Samaria, pode ser o pessoal da Judéia, né? A gente não sabe, né? Aí Pedro diz assim, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus continua chamando hoje pessoas ou não? Continua. Então por que é que essas pessoas que são chamadas por Deus não recebem mais o dom? Isso não condiz com aquilo que está escrito na Bíblia. O batismo no Espírito Santo é para hoje. Mas, irmão Murilo, por que é que você está expondo essa questão do batismo no Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para se exercer o ministério cristão. E eu quero, neste momento, pedir a todos os irmãos que estão me ouvindo, aqueles que não são batizados, eu peço que orem, que busquem pelo batismo no Espírito Santo. Eu sei que você já tem o Espírito Santo quando você se converteu. Aqui em Atos, capítulo de número 1, quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz aos discípulos, ele diz a Maria, sua mãe, ele diz aos apóstolos que ficassem em Jerusalém e esperassem até que do alto fossem revestidos de poder. Batismo no Espírito Santo não é conversão. Quando você se converteu, você recebeu o Espírito Santo. E agora você precisa receber esse revestimento, que é o batismo no Espírito Santo, que é algo que já é para os crentes. Porque quem estava orando ali no cenáculo, e no momento quando o Espírito desce sobre aqueles que estavam ali reunidos, quem estava ali reunido eram os crentes. Eu vou dizer que João não era crente. Eu vou dizer que Pedro não era crente. Eu vou dizer que Mateus não era crente, que Maria não era crente. Os crentes estavam orando. E os crentes foram revestidos de poder. As pessoas que já tinham o Espírito Santo foram batizadas no Espírito Santo. E desde então começaram a pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia e com muita graça. O que significa a expressão batismo no Espírito Santo? Pastor Antônio Gilberto diz que é um revestimento e um derramamento de poder do alto, com evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida mais profunda de adoração, eficiência e serviço para Deus. O conhecido teólogo Marian Sperman define o batismo com o Espírito Santo como a imersão no poder energizante do Espírito Divino. O teólogo Rodman Williams,
expressa-se da seguinte maneira: o batismo em águas significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela, ou até mesmo ficar ensopado nela. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no espírito dinâmico do Deus vivo. O saudoso pastor e missionário Eurico Bergsten, ele diz o seguinte, ele se expressa da seguinte forma: a palavra batismo tem o sentido de mergulhar, de imersão, o que realmente condiz com a maravilhosa experiência de ser submergido na plenitude do Espírito Santo. Juntando todas essas definições, podemos concluir com a seguinte: o batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível. Foi o que aconteceu em Atos 2, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente do ato da regeneração e do novo nascimento. Batismo no Espírito Santo não é regeneração, não é novo nascimento, porque os nascidos de novo receberam esta segunda bênção. O batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, Joel capítulo 2, versículo 28, Atos capítulo 1, versículo 4, confirmada pelo Filho, Mateus capítulo 3, versículo de número 11, e manifestada pelo Divino Consolador, Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. E quais são os propósitos do batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo solucionou problemas na vida dos apóstolos que surgiram após a morte de Jesus. Problemas que surgiram após a morte de Jesus. Primeiro, o medo que se havia apoderado deles, a ponto de evitarem o público e ficarem atrás das portas fechadas. Eles estavam com medo. João capítulo 20, versículo 19, versículo de número 26, estava todo mundo de porta fechada. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, esse medo desaparece. Ninguém fica mais trancado, mas você vê os apóstolos pregando no templo, os apóstolos pregando nas praças, os apóstolos pregando nas casas. Você vê a igreja crescendo por meio desses homens que antes eram medrosos. Em segundo lugar, a fraqueza que se apoderava deles também desapareceu, pois mesmo com perseguições, ameaças e proibições, eles pregavam o evangelho. Atos capítulo 4, versículo 16 ao 21 e o versículo de número 33. Em terceiro lugar, a inatividade em que se achavam desde a morte de Jesus acabou. Você não vê mais uma igreja estática, você não vê mais uma igreja parada, você vê uma igreja que se movimenta. Atos capítulo 4, versículo 33, capítulo 5, versículo de número 42. Quais as finalidades no batismo, do batismo no Espírito Santo? Edificação pessoal mediante o cultivo das línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Maior dinamismo espiritual, mais disposição e maior coragem na vida cristã para testemunhar de Cristo e proclamar o seu evangelho. Com que base, irmão Murilo, você está dizendo isso? Eu estou dizendo com uma das maiores... com um dos versículos mais proeminentes de toda a Bíblia, Atos capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. E por fim, meus irmãos, comentando aqui a lição, finalizando a nossa participação nessa aula, Paulo, ele foi um homem usado poderosamente pelo poder do Espírito. Ele pregava no poder do Espírito. Nos seus primeiros dias de convertido, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Confira comigo o que diz Atos capítulo 9, versículo 17, diz o seguinte: palavras de Ananias: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E nós aqui entendemos que Paulo recebe o batismo no Espírito Santo nesta ocasião. E depois de receber o batismo no Espírito Santo, ele é batizado em águas. E eu quero chamar a sua atenção aqui para um ponto muito importante. Como nós identificamos uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo?
Como nós sabemos que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo? Como nós sabemos que aquela pessoa que prega, aquela pessoa que canta, aquela pessoa que ensina, aquela pessoa que serve, de fato, ela é alguém cheia do Espírito Santo? Nós nos utilizamos de parâmetros confusos, incertos. Olha algumas maneiras erradas e duvidosas de identificar se uma pessoa é cheia ou não do Espírito Santo. Primeiro, simplesmente pelas obras. Calma lá. Eu sei que as obras são importantes, mas não é o principal fator de uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque se fosse assim, Jesus não teria muitas vezes repreendido os religiosos pelas suas obras cheias de más intenções. É o que diz Mateus capítulo 6, versículo de número 2, quando, pois, deres esmolas, não façais tocando trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, vê alguém ajudando, vê alguém fazendo determinada obra, a gente geralmente pensa assim, tá vendo aí, fulano tá cheio do Espírito Santo. Fulano é uma pessoa crente de verdade. Mas as obras não são um fator determinante em si mesmas, porque elas podem ser feitas com más intenções. As obras podem ser boas, mas o sentimento do coração ser mau. E Jesus condena essa iniciativa, Jesus condena essa atitude. Em segundo lugar, uma outra maneira errada de identificar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não é justamente as palavras, ou a forma como a pessoa fala. Palavras bonitas, orações emocionantes e louvores bem entoados não determinam se uma pessoa é cheia do Espírito. E isso porque as palavras podem não ser verdadeiras. Podem não ser verdadeiras. Tem muita gente que às vezes vai louvar, aí louva, aí a igreja, os leigos olham assim e dizem, mas rapaz, que pessoa cheia do Espírito Santo. Aí você pergunta, mas por que ela é cheia do Espírito Santo? Aí elas dizem, tá vendo como ela fala com uma autoridade? Mas aquilo ali pode ser só encenação, pode ser algo bem aprendido, pode ser algo muito ensaiado, um louvor afinado, uma pregação com muito conhecimento. Isso não significa dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo, não. Não significa dizer. Como é que alguém é cheia, ou como é que podemos identificar se um crente é cheio ou não do Espírito Santo? Pelo fruto. O fruto do Espírito, uma das características principais da atuação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo na vida de alguém, é o fruto. E esse fruto aqui não diz respeito a praticar obras, ainda que ele desencandeie nisso. Mas olha o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características, quando vistas na vida de alguém, é um sinal de que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. O fruto é uma das características principais. Nós temos outra aqui também, que é justamente os dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo de número 10. E quando olhamos para o ministério de Paulo, alguém até já disse que ele tinha todos os dons espirituais. Se não, vamos aqui fazer uma breve exposição. O dom de variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, pode ser visto na vida de Paulo. O dom de profecia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 3. O dom de interpretação de línguas, não temos nenhum texto, nenhum versículo nesse sentido. Dons de curar, Atos capítulo 28, versículo 8 ao 9. Dom da fé, Atos capítulo 14, versículo 8 ao 10. Operação de maravilhas, Atos 15, 12, 19, 11, 12. Palavra da sabedoria, 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 1 ao 8, Colossenses 1, 28. Palavra do conhecimento, Atos capítulo 20, versículo 22 ao 23. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 6. Discernimento de espíritos, Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18. Paulo era alguém que exercia o seu ministério, que pregava no poder do Espírito. É por isso que muitos estudiosos e muitos teólogos
fazem essa conjectura, essa suposição de que Paulo tinha todos os dons espirituais. E olhe, para finalizarmos, o relato de Lucas em Atos e os relatos do próprio Paulo em suas epístolas mostram que Deus lhe deu um ministério repleto do poder do Espírito. E nós podemos ver aqui algumas experiências de Paulo nesse sentido, quando ele passou por Listra e nas regiões da Galácia. A Bíblia diz, Atos 14, versículo 8 ao 10, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Paulo passou pelas regiões da Galácia, Paulo passou por Listra e era milagre, era poder, era a palavra da cruz. Em Filipos, o texto diz, Atos 16, versículo 16 e 18 ao 18, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito. Ele não diz à moça, ele diz ao Espírito. Em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, oh glória, o Espírito a deixou. Autoridade, poder, a autoridade. Em Filipos, em Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5 diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos com vocês em seu favor. Em Tessalônica, Paulo pregou com poder. Em Éfeso, nem se fala, né? Atos capítulo 19, versículo 1, 11 e 12 diz, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. A caminho de Roma, Atos 28, versículo 8 e 9, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram todos e foram curados. Meu Deus, um ministério de poder. E a gente precisa disso aqui na nossa vida. Porque muito ministério hoje é fogo de palha, é altar sem lenha. Muito ministério hoje é só cinza e nada de brasa acesa. Muitos púlpitos hoje estão apagados. E a consequência de um púlpito apagado é uma igreja morta. Precisamos orar a Deus, meus irmãos, para que a gente seja revestido de poder, tal como foi Paulo, tal como foi os cristãos do primeiro século, tal como foi muitos irmãos contemporâneos nossos. Nós precisamos disso aqui, de oração, de uma vida inflamada, de uma vida ardendo, de uma vida em chamas, de uma vida no poder do Espírito. Ele continua enchendo, ele continua atuando, ele continua, bendito seja o nome de Jesus, operando. No entanto, hoje nós queremos facilidades. Hoje nós achamos que a fé ela é fast food. Achamos que as coisas e as bênçãos espirituais são recebidas de forma instantânea. É a geração do miojo.
É a geração do macarrão pronto, que é tudo para agora. Uma geração que não tem sacrifício. Uma geração que não aguenta orar. Uma geração que não passa mais 15 minutos de joelhos. Uma geração que despreza as vigílias, as mini-vigílias. Uma oração que chega a 8 horas no culto de oração. É essa geração que a gente vive. Uma geração que não tem zelo pelas coisas de Deus. Uma geração que não ora mais pelo batismo no Espírito Santo. Que não jejua, que não consagra, que não busca. Uma geração que, infelizmente, está secularizada. As raízes estão profundas aqui nas coisas desta vida. Mas a minha oração neste momento é que você que está ouvindo esta pré-aula, você que chegou aqui, receba o Espírito Santo aí agora. Você que está ouvindo essa ministração, seja cheio do Espírito Santo aí agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo aí agora. Você que nunca mais falou em línguas, receba poder de Deus, receba renovo do céu. Você que está buscando, que está orando há muito tempo e ainda não recebeu, receba aí agora, em nome de Jesus. A minha oração, o meu desejo é que neste momento você seja cheio da graça e do poder do Espírito Santo. E assim, concluo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você chegou até aqui, coloque aí nos comentários, irmão Murilo, eu fui até o final. Bendito seja o nome de Jesus. E eu quero lhe desejar um ótimo final de semana e uma ótima aula. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.